Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliane Passos e hoje estou aqui para conversar com vocês em mais um Conexão Educação. Hoje nós vamos falar de ciências dentro da temática vida e evolução e o nosso assunto principal de hoje vai tratar do corpo em transformação, uma fase muito importante na vida do ser humano, mais precisamente a puberdade e os hormônios sexuais. Vamos lá para mais uma aula. A puberdade, ela se configura como um momento muito importante na vida do adolescente. Por quê? Porque é o conjunto de transformações psicofisiológicas ligadas à maturação sexual. Ou seja, tem a ver com as funções que os órgãos possuirão no nosso corpo, bem como as mudanças psicossociais no nosso corpo como um todo. Essas mudanças, elas vão traduzir exatamente a passagem da infância para a adolescência. É um divisor de águas que vai mudar a vida da criança para o adolescente. Isso vai se dar a partir do amadurecimento dos órgãos sexuais. Vai se iniciar a partir de produções de substâncias químicas, mensageiros químicos, que nós conhecemos como hormônios, e estes hormônios especificamente serão os hormônios sexuais, e vão se iniciar também o amadurecimento dos órgãos sexuais e o aparecimento das características sexuais secundárias. São essas características sexuais secundárias que nós vamos discutir um pouco aqui na nossa aula. Durante a adolescência, as pessoas passam por diferentes transformações físicas. Essas transformações físicas, elas têm a ver com o desenvolvimento dos órgãos sexuais, os órgãos sexuais também chamados de órgãos genitais, com a liberação e a atuação desses hormônios, que nós vamos tratar de um por um daqui a pouco, o amadurecimento das glândulas sexuais, que também são chamadas de gônadas, por isso que os hormônios sexuais também são chamados de hormônios gonadotróficos, e o aparecimento de características muito simples, muito visíveis, muito morfológicas, que é o aparecimento de pelos em diferentes regiões, de acordo com o sexo biológico. Existem várias mudanças. Existem mudanças que vão ocorrer no sexo masculino e mudanças que vão ocorrer no sexo feminino. No corpo da menina, no corpo feminino, essas transformações, elas vão partir de pontos muito visíveis, como o desenvolvimento dos seios, a menarca, que é um marco muito importante na passagem da criança para a adolescência, que é a primeira menstruação, que quer dizer que a mulher já entra na idade fértil, na idade reprodutiva, e o surgimento de pelos. Esses pelos vão aparecer na região pubiana e nas axilas. É claro que é bem visível que nas meninas ocorre uma distribuição, uma redistribuição da gordura, como, por exemplo, o aumento dos quadris. A menina não tem mais aquele corpo de menina, de repente, ela já tem um corpo mais adulto, um corpo mais de mulher. E o que acontece no corpo masculino? Bem, nos meninos, além do aparecimento de pelos, né, vai ter uma característica muito evidente, que é a alteração na voz. Os meninos, eles mudam essa voz tende a ficar mais grossa, mais grave, né, uma voz mais forte. Isso tudo relacionado à ação daqueles mensageiros químicos que a gente já falou, que são os hormônios. Outra coisa muito importante e visível é a alteração na massa muscular. Os meninos, eles tendem a ter um ganho de massa muscular maior do que as meninas, porque existem receptores específicos para os hormônios sexuais, no caso a testosterona, que nós vamos falar daqui a pouco, que fazem com que haja esse aumento de massa muscular mais rápido. É interessante a gente lembrar que se a gente coloca um menino e uma menina para fazer uma atividade física, o ganho de massa muscular, no mesmo tempo, o ganho de massa muscular no menino vai ser maior do que na menina, porque nele tem um aumento mais evidente dessa massa muscular. Também há o crescimento de pelos na região pubiana, nas axilas,
Mas é uma coisa muito interessante falarmos que no rosto do menino tem um aparecimento de pelos que vai se configurar como a gente conhece como a barba. Né? Isso é uma característica só dos meninos. No caso de acontecer com as meninas, aparecendo uma determinada quantidade alterada de pelos, isso vai configurar como uma alteração hormonal. Isso não é de acordo com a adolescência. E por que tudo isso ocorre? Vamos lá entender. Isso tudo, todas essas transformações, têm uma única razão: o amadurecimento das glândulas sexuais. Que glândulas sexuais são essas? Os ovários e os testículos. Estes ovários e os testículos são os responsáveis, por sua vez, por produzirem hormônios específicos. No caso dos ovários, eles irão produzir os hormônios chamados de estrógeno e progesterona, também conhecido como hormônios femininos. E nos meninos, os testículos serão os responsáveis por produzir um hormônio que também é conhecido como hormônio masculino, apesar das mulheres produzirem uma quantidade muito básica de testosterona, o testículo vai produzir o hormônio masculino chamado de testosterona. E esses hormônios vão agir de diferentes formas. A testosterona, por sua vez, é o principal hormônio masculino. Ela que vai ajudar a produzir proteínas essenciais para o desenvolvimento dos espermatozoides, vai ser importante para o comportamento sexual masculino e também para as ereções. Já o estrógeno e a progesterona, como eu já falei, são fabricados no ovário, eles entram em atividade na adolescência. A célula sexual, que nós conhecemos como óvulo, que na verdade é o ovócito, ela vai se desenvolver dentro do ovário. E lá na adolescência, esses hormônios vão ajudar nesse desenvolvimento. Os hormônios entram em atividade na adolescência e vão sofrer variações constantes dia a dia, o que vai fazer com que se configure o que nós conhecemos como ciclo menstrual ou ciclo reprodutivo. É essa oscilação, aumento e queda dos hormônios que vai permitir, por exemplo, que a mulher engravide e essa gestação ocorra com saúde, porque o corpo da mulher vai ser preparado para receber um embrião que futuramente vai virar um bebê. Então, assim, o corpo vai ser preparado, o endométrio, que é a camada interna do útero, vai ser preparado com a ajuda desses hormônios, estrógeno e progesterona. O embrião vai ser recebido e vai ser garantido que o útero aguente, suporte, tolere essa gestação até o fim, sem que haja nenhum tipo de risco, nem para a mãe, nem para o bebê. Então, agora nós vamos entender um pouquinho do aparelho reprodutor feminino. Vamos prestar atenção nessa imagem. Aqui nós temos o útero, esse formatinho aqui de pera, é o útero. Esse útero, ele é formado por duas camadas, chamadas de endométrio e miométrio. Nós temos aqui o colo uterino, que é a região onde é observada pela ginecologista, pela obstetra, no momento de um exame. O canal vaginal, junto com a vagina. Os ovários, que são as gônadas. E estes ovários se comunicam com o útero através de dois canais que nós chamamos de tubas uterinas. Nos ovários serão produzidos e armazenados os óvulos, que irão seguir pelas tubas uterinas, e no momento da fecundação, o embrião será implantado aqui no útero. É interessante a gente lembrar que todos eles têm que trabalhar em sincronia juntamente com os hormônios para que haja uma gestação saudável. Já no aparelho reprodutor feminino, é bom também a gente lembrar que existe, associado a esse aparelho reprodutor, um órgão presente lá no sistema urinário, que é a bexiga, que vai estar responsável pelo armazenamento da urina, e nós temos também a parte externa do aparelho reprodutor feminino, composto pelo clitóris e pelos lábios menores e lábios maiores.
Aqui nós temos algo muito importante a ser tratado quando se fala de adolescência, que é um marco que ocorre na vida da menina, que é a primeira menstruação. E a partir dessa menarca, dessa primeira menstruação, muitas mudanças vão acontecer. Isso se dará por conta de algo que nós chamamos de ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele tem uma duração que gira de 28 a 35 dias, a depender de cada menina. Nos primeiros anos da adolescência, esse ciclo menstrual é mais irregular. Ele tende a se regular com o passar dos anos, tá? Então, a gente tem os hormônios ovarianos, como a gente já falou, o estrógeno e a progesterona, e nós temos aqui embaixo o endométrio. Esse endométrio é que vai ser preparado para a gestação ou para a próxima menstruação. Então, a gente observa aqui nessa imagem uma ilustração de um ciclo de 28 dias. Esse ciclo ele vai do primeiro dia da menstruação até o dia que antecede a próxima menstruação. Do dia 1 ao dia 5, os níveis de estrógeno, eles estão aumentando. Enquanto isso, o nível de progesterona está no nível basal, certo? Essa variação vai ser importante para a preparação do endométrio. Do dia 1 ao dia 5, ele configura-se como se fosse a menstruação da menina. A partir do 5º dia, quando o fluxo sanguíneo já tem diminuído, há um aumento no estrógeno, mais evidente do que na progesterona, e há um espessamento do endométrio. Esse endométrio vai se preparando para o próximo ciclo, que vai até o 14º dia do ciclo, que é quando ocorre um evento muitíssimo importante, que é a ovulação. A célula sexual feminina vai ser liberada. A partir dessa liberação dessa célula, pode ocorrer aqui, por volta do 14º dia do ciclo, uma gestação. Após a ovulação, a progesterona ela continua alta e por volta do 20º dia, ela tende a descer. Tanto ela quanto os níveis de estrógeno que já estavam mais baixos. Observa-se que entre o 14º e o 28º dia, nós temos um endométrio bem espesso. E como aqui o caso são as mudanças no ciclo, após 28 dias, reinicia-se um novo ciclo. E esse ciclo vai ser reiniciado com a nova menstruação. Em cada ciclo menstrual, somente um óvulo, ou um ovócito, ele vai completar o processo de amadurecimento. Ou seja, a cada mês, a mulher libera um óvulo, para uma gestação, possível gestação ou não. O estrógeno, ele vai ser produzido e vai fazer com que ajude a amadurecer esse óvulo, junto com outros hormônios que nós não citamos, como o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que trabalham em conjunto. O estrógeno, após sintetizar e amadurecer os ovários, os óvulos, ele vai atingir o nível máximo de liberação no sangue. Então, vai acontecer o quê? A ovulação. Após a ovulação, esse ovócito ele vai ser liberado lá para as tubas uterinas. Isso vai acontecer por volta do 14º dia do ciclo menstrual. Como eu já havia falado para vocês, após essa ovulação, que é por volta do 14º dia, as células do folículo ovariano rompido, elas vão se modificar numa estrutura conhecida como corpo lúteo. Esse corpo lúteo, que é uma estrutura que vai ser produzida após a ovulação, ele vai tender a secretar a progesterona. Não é à toa que lá na figura, a gente volta na figura, a gente vê que após o 14º dia, a gente tem um nível muito alto de progesterona. Isso é importante para preparar o endométrio, que está mais espesso, ou para uma possível gestação, ou para o início do próximo ciclo, né? Então, assim, o espessamento do endométrio vai acontecer, o nível máximo de progesterona no sangue vai aumentar entre o 8º e o 10º dia após a ovulação. Feito isso, vai chegar um momento que, se não houve gestação,
os níveis de progesterona e de estrógeno, eles vão cair. Quando isso acontece, o endométrio que estava preparado, ele começa a descamar. Com essa descamação do endométrio, que é uma região interna do útero e é muito vascularizada, vai acontecer mais uma vez a menstruação, reiniciando assim o ciclo, com a fase mais do estrógeno e a fase de maior progesterona. Aqui a gente tem agora uma ilustração do aparelho reprodutor masculino, onde a gente tem inicialmente um canal que liga o aparelho reprodutor e o aparelho urinário, que é a uretra. Em seguida, nós temos o pênis, que é o órgão copulador masculino, a bolsa escrotal, que é o local de armazenamento dos testículos, né? Tem como função o quê? Manter a temperatura ideal para esses espermatozoides serem amadurecidos. Os testículos são as próprias gônadas masculinas. O epidídimo é um ducto, né, muito longo, onde as células elas vão ter a função de armazenar esses espermatozoides que foram produzidos, e o ducto ejaculador, que vai fazer com que seja liberado o sêmen. O sêmen, por sua vez, é o líquido onde estão presentes os espermatozoides, que na hora do ato sexual vai ser liberado a fim de uma possível reprodução e perpetuação da espécie, como é uma das características dos seres vivos. A gente tem também a glândula bulbo-uretral, que é uma glândula importante para produzir um líquido que vai se juntar para a produção do sêmen. Nós temos a próstata, que é uma glândula que tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro e se localiza abaixo da bexiga. Ela possui uma secreção que vai ser nutritiva para os espermatozoides. Além disso, nós temos a vesícula seminal, que são glândulas encontradas atrás da bexiga e acima da próstata. Essas glândulas, elas produzem um líquido que é lançado lá no ducto ejaculatório e tem uma função. A função dessa vesícula seminal é nutrir os espermatozoides durante o caminho dele até o óvulo. Por quê? Porque a célula reprodutiva masculina, ela tem que chegar com eficiência para produzir um novo ser. E os canais deferentes, que são os 2 túbulos que saem de cada testículo para se comunicar com a uretra. Porém, muitas outras mudanças físicas e fisiológicas e psicológicas ocorrem na adolescência, não é mesmo? Todas essas mudanças, elas não vão ser ocasionadas somente pelos hormônios sexuais. Existem uma série de mudanças de comportamentos biológicos e psicológicos que vão fazer com que a adolescência se configure como essa fase que nós bem conhecemos. Essas mudanças, elas não vão se resumir somente à maturação do sistema genital. Ela vai ser observada mudanças no padrão do crescimento, na alteração do padrão do sono, associados ao desequilíbrio de algum hormônio. Distúrbios alimentares podem surgir nesse período de adolescência, a própria aceitação com o corpo, desequilíbrio de algum hormônio, como o hormônio da tireoide, que é o hormônio responsável pelo nosso metabolismo. Tudo isso influencia o nosso relógio biológico. Bem, gente, agora que a gente já viu todo o conteúdo, vamos então colocar em prática tudo isso que a gente absorveu durante esse nosso momento. Vamos testar algumas questões. Vamos nós. A primeira questão, ela fala o seguinte: dura cerca de 28 dias, quando ocorrem alterações hormonais no corpo da mulher e representa os anos férteis da vida da mulher, que se iniciam na adolescência e duram até a menopausa. Qual alternativa corresponde a essa definição? Letra A, menarca. Letra B, menopausa. Letra C, menstruação. Ou letra D, ciclo menstrual? Vamos testar? Acertou quem marcou a letra D.
Ciclo menstrual, exatamente. O ciclo menstrual é o processo que ocorre a cada 28 dias, em média, com alterações hormonais para receber o corpo, preparar o corpo para uma possível gestação, para uma possível gravidez, tá certo? Então, você que marcou a letra D, acertou. Vamos para a próxima? A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela diferenciação sexual, produção dos espermatozoides, desenvolvimento dos músculos e promoção da libido. Esse importante hormônio é produzido no homem em qual órgão? Letra A, pênis, letra B, hipófise, letra C, hipotálamo, letra D, testículo. Qual você vai marcar? Vamos lá? Isso, acertou quem marcou a alternativa D. A testosterona, ela é produzida nos testículos, especificamente por um conjunto de células chamadas de células de Leydig. Então, você que marcou a letra D, acertou também. Vamos para mais uma questão? Os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. São quais os hormônios sexuais femininos? Vamos às alternativas? Letra A, insulina e glucagon. Letra B, testosterona e TSH. Letra C, progesterona e estrógeno. Letra D, estrógeno e glucagon. Qual você vai marcar? Acertou quem marcou a alternativa C, a progesterona e o estrógeno, como a gente conversou durante a nossa aula, são os principais hormônios sexuais femininos, aqueles que vão ser produzidos pelos ovários durante toda a vida reprodutiva da mulher. Então, gente, esse foi a nossa Conexão Educação. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e fica aqui todo o conteúdo de puberdade e adolescência, essa fase tão importante na vida de vocês. Um beijo para todos e até a próxima.